A vitória é nossa. A vitória é nossa. Nesta noite preciosa, magnífica, festiva, cheia da presença do Senhor, glorificado seja o Pai. Diga o amém que merece. Amém. Glorificado seja o Filho. Amém. Glorificado seja o Espírito Santo. Amém. Então, glorificado seja toda a Trindade. Amém. Nós acabamos de cantar e de ouvir cantar, eu louvarei a Deus. Louvamos a Deus por causa de sua bondade. Louvamos a Deus por causa de sua santidade. Louvamos a Deus por causa de sua autoridade. Louvamos a Deus por causa de sua capacidade. Louvamos a Deus por causa de sua habilidade. Louvamos a Deus por causa de sua divindade. Louvamos a Deus por causa de sua sabedoria. Louvamos a Deus por causa de sua pureza. Louvamos a Deus por causa da sua misericórdia. Louvamos a Deus por sua presença. E finalmente, louvamos a Deus por sua fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Outra vez, fidelidade. Durante toda a eternidade, Deus sempre tem sido fiel. E nesta noite, Ele permanece fiel. Aplausos ao grande Rei da Glória. Povo de Deus, é motivo de júbilo estarmos aqui nesta noite. Não viemos por causa de nós mesmos. Uns não vieram por causa dos outros. Todos viemos por causa de Deus. Na sua casa, manda você. Nesta casa, manda Ele. E por mais que a sua casa seja agradável, a dele é melhor. Por isso, é tão lindo estar aqui nesta casa e estar contente com este Deus que está permitindo a esta igreja celebrar festivamente seu primeiro aniversário. Agora, o melhor está por vir. O melhor está por vir. Quantos trouxeram nesta noite o livro por excelência? Queiram erguê-lo, por favor. Vamos pedir ao câmera a gentileza de focalizar um dos mais bonitos espetáculos que existe na casa de Deus, que é o povo de Deus, os guerreiros com suas espadas. Está se cumprindo aqui hoje o que está escrito no livro de Cantares de Salomão, cada um com sua espada. Cada um armado com sua espada. Deus seja louvado. Cada vez que nós chegamos à casa de Deus e abrimos o seu livro, Deus fica satisfeito de ver-nos com o seu livro, pois o seu livro foi destinado para nós. E quando o portamos, quando o carregamos, quando o abrimos e quando o lemos, a satisfação primeira é do autor deste livro. Eu o convido, por favor, a que abra esta noite a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Estou informado de que tem sido noites muito especiais. Quarta-feira foi um sucesso. Quinta-feira foi um êxito. Sexta-feira foi uma grande bênção. Ontem foi uma grande vitória. Hoje, Deus está conosco, né? Continua. Quando se encontraram Gênesis 12, dei um lindo amém. Amém. Verso 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te... Verso 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu, e tu serás uma. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Deus seja louvado. Nosso Pai, faltar-nos-iam palavras adequadas que pudéssemos usar para expressar a Ti a nossa gratidão, expressar, Senhor, a alegria de nossa alma, porque Tu nos chamaste para perto de Ti, nos incluíste na Tua família, Senhor. Que privilégio extraordinário. Tu trocaste a nossa situação, éramos miseráveis, agora nos fizeste príncipes no Teu reino. Senhor, por favor, recebe a glória que estamos te dando, a honra que estamos te dando. Senhor, por favor, contemple o nosso coração e vê a nossa alegria por te servirmos.
Olha o júbilo desse povo aqui esta noite, Senhor. Isso é por tua causa. Senhor, nós te agradecemos tanto pelo sangue que Jesus derramou no Calvário. Nesta noite de encerramento de 5 dias muito especiais, te suplicamos que permaneças entre nós, conosco e por nós. Por amor de Jesus, aqui seja glória e honra para todos sempre. E cada um nesta casa com muita alegria diz... Amém. Os que disseram podem sentar-se, por favor. Espero que os câmeras não tenham dito. Estou orientado pelo Espírito de Deus nesta noite a lhes falar sobre 2 homens da Bíblia, os quais já foram mencionados na leitura que nós acabamos de proceder. Naturalmente estou me referindo a Abraão e a Ló. Abraão é um grande nome da história bíblica. Abraão é um grande personagem e nenhum de nós deve jamais esquecê-lo. Porque Abraão é um fenômeno. Abraão é um fenômeno que ressalta a soberania de Deus. Deus não tem explicação, Deus não tem a obrigação de nos dar explicação das coisas que ele faz. Mas muitas coisas nós entendemos por que ele faz. Por exemplo, a razão por que Deus escolheu Abraão, quando estava com 75 anos, na sua cidade chamada Ur da Caldeia, ou dos caldeus, a única razão por que Deus escolheu Abraão é esta: soberania. Um soberano faz o que quer. Um soberano tem o direito de agir como bem lhe apraz. E nós glorificamos a Deus por sua soberania. É por causa dessa soberania que ele sustenta o sol e a lua. É por causa dessa soberania que as estrelas não perdem o seu brilho. É por causa dessa soberania de Deus que o céu continua puro e santo, santo e perfeito, perfeito e glorioso, glorioso e alegre. E ainda mais, é por causa dessa soberania que o céu nos espera. Se você tem um cartão de visitas e você costuma pôr o seu nome e seu endereço, esclareça sempre para quem você der esse cartão de visitas, esclareça sempre que o seu cartão de visitas é provisório. Aí alguém vai lhe perguntar por que o senhor está de mudança, sim, senhor. E para onde o senhor vai? Se meu lar futuro e definitivo é o céu. Meu lar definido, esclareça sempre que esse endereço aí é provisório. Essa história de 337 da Main Street, isso é provisório. Nós vamos mesmo para as ruas de ouro. Aleluia! E quem tem prometido isto na Bíblia é o Deus de Abraão. Deus foi até a cidade de Ur dos Caldeus. Chegando ali, encontrou uma casa onde havia um cidadão de 75 anos chamado Abrão, que tinha o pai vivo. Bom, Abrão com 75 anos estava vivo, o pai dele, pela lógica, devia ter de 95 para mais, para poder dar tempo a ver gerado o Abrão. Ok, encontrou o pai dele ali, o pai dele era um idólatra de primeira. A mãe de Abrão provavelmente era uma boa companheira de seu esposo, a cidade era tremendamente pecadora, havia uma escuridade muito grande. E você se pergunta, como é que Abraão, vivendo no meio tão escuro, no meio tão difícil, no meio tão hostil, como é que Deus falou com ele? Isso é muito interessante. Há pessoas que dizem que Deus só se manifesta a nós se nós estivermos aqui dentro da casa dele. Há pessoas que acham que Deus só nos alcança se nós estivermos morando numa cidade que seja algo parecido com o paraíso. Olhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus nos alcança em qualquer lugar. O segredo é apenas que nós sejamos sensíveis a Ele. Porque os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele visita todas as pessoas. Ele quer alcançar cada um. E quando ele lançou um facho de luz, ele lançou um raio de luz, ele lançou alguma porção de luz sobre a casa de Abraão. Quando Abraão viu aquela luz, ele disse: eu não sei o que é isso, mas é coisa boa. Quando ele ouviu uma voz, Abraão disse: não sei quem está falando, mas é gente de cima. Quando Deus começou a falar com Abraão, Abraão não tinha ainda uma compreensão exata do que estava acontecendo. Mas Abraão entendeu no seu espírito que só podia ser Deus, e Abraão foi sensível. A primeira coisa mais importante na vida de qualquer pessoa é a sua sensibilidade para com Deus. Você pode não entender muitas coisas, mas se você for sensível, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe ensinar, Deus vai lhe esclarecer e as coisas vão dar certo. Por isso, se há pessoas nesta noite que estão aqui em caráter de nossos convidados, se há pessoas que entram numa casa evangélica, num templo evangélico, numa reunião da igreja pela primeira vez,
Eu quero que você saiba que já é uma grande coisa você estar aqui. Você está aqui porque, de alguma forma, você está sendo sensível ao dirigir de Deus. Você vai ser abençoado esta noite. Tem coisa linda para você. Deus está no seu encalço e há coisas maravilhosas. Então, Deus disse a Abraão. O que Deus disse para Abraão foram coisas desafiadoras. Primeiro, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Aí é muito bom, mas eu tenho um lugar melhor para você. Estar com o nosso Pai da terra é bom, mas estar com o nosso Pai do céu é melhor. Ter amigos aqui embaixo é bom, agora ter lá em cima, você nem imagina a diferença que faz. E Abraão disse: ok, e o que mais? E então, depois que Deus deu aquelas palavras de ordem, ele fez promessas a Abraão. Deus fez 7 grandes promessas a Abraão. E um dos pontos principais da mensagem que eles tragam esta noite é esta. O primeiro grande segredo de Abraão é que Deus lhe fez promessas e ele acreditou nelas. Eu vou repetir. Um dos primeiros grandes segredos da vida de Abraão é que Deus lhe fez promessas e ele acreditou nelas. Não há nenhuma pessoa que diga: Deus nunca me fez promessas. Nós sabemos que Deus nos fez promessas. Deus está nos fazendo promessas faz muito tempo. Há promessas genéricas, há promessas coletivas, há promessas nacionais, há promessas familiares e há promessas individuais. Você sabe que existem promessas sobre a sua vida. Você sabe, você se lembra, e se não se lembrava, vai recordar agora, existem promessas sobre a sua vida. Quando Deus faz promessas para uma pessoa, o que essa pessoa tem que fazer em primeiro lugar é acreditar. Por isso, se eu pudesse, eu refrescaria a sua memória nesta noite. Lembra-te, meu irmão, minha irmã, quem sabe alguma pessoa que está afastada da igreja. Olha, as promessas de Deus não falham. As promessas de Deus são perfeitas. As promessas de Deus são fiéis. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar esta noite. Toda pessoa que tem promessa de Deus está debaixo de bênçãos. Porque ele está debaixo da bênção da promessa de Deus. Então, Deus disse a Abraão: eu vou te fazer promessas. E fez 7 grandes promessas. Abraão viveu muitos anos mais. Todos os outros anos da vida de Abraão foram sustentados pela fé nas promessas de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço esta noite: valorize as promessas que Deus fez para você. Porque quem criou os céus e a terra garante as promessas que ele faz. Quem sustenta o universo garante as promessas que ele faz. Eu tinha 16 anos, morava numa cidade do estado do Maranhão, uma cidade pequena, uma cidade modesta. Fui a um lugar interior, mais interior do que a minha cidade, um lugar realmente muito interior. A única música que eu se ouvia ali era dos sapos, acompanhado das rãs, e a única luz que havia ali era dos vagalumes daquela noite e de algumas lamparinas que facilmente apagavam, e era um ambiente bastante primitivo. Ali, naquela noite, numa noite de sexta-feira, eu fui batizado como Espírito Santo e o Senhor me fez algumas promessas. Por exemplo, uma promessa que ele me fez ali foi a seguinte: eu te levarei a muitos países da terra. Quando eu escutei aquela promessa, eu abri meus olhos, não para ver quem falou comigo, mas eu vi os vagalumes ali, eu vi umas lamparinas quase apagando, não havia bancos, eram os rolos de madeira que a gente usava como banco, era lugar realmente primitivo. E eu sabia das condições financeiras do meu pai, eu sabia do status econômico de nossa família, e Deus me dizendo: eu vou te levar a muitos países da terra, eu só tinha uma opção, eu tinha ou que crer ou que não crer. Deixa eu dizer com muita humildade e com muita segurança: Deus tem misericórdia de mim e eu criei. Escute o que eu vou lhe dizer agora para lhe ajudar na nossa vida espiritual. Sabe quanto você vale? Você vale a fé que você tem nas promessas de Deus. Sabe quanto você vale? Você vale a fé, a confiança que você tem das promessas de Deus. Nas promessas de Deus. Logo depois disso, Deus disse: brevemente tu irás a Israel. Quando eu pensei no que eu tinha, eu vi que eu não tinha. Quando eu pensei no que eu possuía, eu vi que eu não possuía. Eu disse: Deus, o que é Deus? Muito bem. Eu vou a Israel, tu vais e vais logo. Eu tinha um salário, eu já morava na capital, mas tinha um salário pequeno, um salário baixo, e Deus dizendo: tu vais
a Israel. Eu digo, ok, Deus, eu não tenho como ir, eu não sei como ir, mas eu creio. E, de repente, uma pessoa chegou e disse assim, Deus tocou no meu coração que eu devo te convidar para ir comigo a Israel. E disse, obrigado pelo convite, mas eu não tenho dinheiro. E disse assim, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando em companhia. Sabe quanto você vale? Você vale a fé que você tem nas promessas de Deus. Vocês guardaram esta expressão? Você vale a fé que você tem nas promessas de Deus. Vamos falar isso todo mundo junto? Você vale a fé que você tem nas promessas de Deus. Agora eu vou parar por 1 minuto de ministrar e eu vou ver os irmãos ministrarem um para o outro. Todo mundo vai proclamar isto. E meu irmão, minha irmã, você vale a fé que você tem nas promessas. Vamos lá. Alguém fala aqui com o cameraman, por favor, que ele também tem promessa. Ô meu filho, ô cameraman, você vale a fé que você tem nas promessas de Deus. Então, se a nossa fé nas promessas de Deus está diminuindo, tudo na nossa vida está desmoronando. Se nós perdemos aquela confiança, aquela certeza de que Deus vai cumprir, nós então estamos vendo o castelo desabar. Eu não quero saber as circunstâncias. Jesus disse assim para Marta, Marta, teu irmão há de ressuscitar. Quando Marta pensou que já era o 4º dia, ela levou a promessa para o Dai. Disse, Jesus, eu sei disso. Ela vai estar no último dia. Eu não estou falando de último dia, Marta. Ele vai estar hoje. Ele vai estar hoje, ele vai estar agora. Algumas coisas que Deus prometeu para você vão se cumprir esta semana. Algumas coisas que Deus prometeu para você vão se cumprir este mês ainda. Algumas coisas que Deus prometeu para você vão se cumprir este ano de 2006. Quando você olha para baixo, você vê o chão. Mas quando você olha para cima, você sabe que Deus está no trono. Aplauda o nome do Senhor esta noite. Agora vamos continuar. Deus fez promessas para Abraão. Aleluia, amados. Aleluia, igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Agora Deus disse assim, Abraão, você sai da terra. Deus não mandou que Abraão saísse com uma caravana. Deus não mandou que Abraão saísse com muita gente. Deus disse para Abraão sair da terra. Agora, Deus não mencionou Sara. Deus não disse que Sara devia ir com Abraão, porque Deus não precisava dizer isto. Um princípio que existe na família é este. Homem e mulher, isto é, esposo e esposa, diz a Bíblia, os dois são um. Tem algumas pessoas, algumas irmãs, que sabem que o marido recebeu chamada para a obra de Deus, e elas estão aqui com o pé de si. Quando Deus me chamar, eu vou. Não, irmã, a chamada para o teu marido te inclui, porque os dois são. Tu não tens necessidade de esperar que Deus te apareça para te mandar sair dos caldeus, porque Abraão e Sara diante de Deus são só um. Quando a gente olha assim de frente, a gente vê dois. Quando Deus olha de cima, só vê um. Então a chamada de Abraão inclui Sara. Agora só inclui Sara. Não inclui mais ninguém. Quer dizer, se tiver filhos pequenos, isso nem se fala. Mas se estou falando que não inclui tio, que não inclui primo, que não inclui... e o primo da minha sogra. Então vamos continuando. Abraão gostava muito da sua parentela e disse, bom, é o seguinte, eu vou deixar minha parentela. Mas ele fez uma pequena confusão. Disse, eu não posso levar muita gente, porque Deus falou que é para... Então eu vou levar meu pai, meu paizinho, meu paizinho. Eu vou levar meu pai. E também aproveito, vou levar meu sobrinho. O pai porque já é muito velho, e o sobrinho porque é muito novo. Ok, e Abraão levou a Ló, que era seu sobrinho, e levou a Tera, que era seu pai. Meu irmão e minha irmã, meus irmãos, todos que me ouvem esta noite, quando Deus der uma ordem, vamos tratar de obedecer integralmente, porque escuta um princípio do reino de Deus. Meia obediência tem o cheiro de desobediência. A Deus se obedece integralmente, senão nós vamos esperar que a bênção que ele prometeu, porque ele é fiel, a bênção vai vir, mas nós podemos retardar a bênção de Deus. Abraão podia ter saído de Ur dos Caldeus diretamente para Canaã, mas ele não chegou a Canaã logo, porque ele levou 2 elementos, 2 pessoas que não eram parte da sua chamada. E lá vai Abraão trazendo o pai dele. Abraão com 75, o pai com, vamos dizer, com 100, com 98. 100 é muita coisa, 99. Então eu estava levando o pai ali, arrastando, e pararam num lugar chamado Arã.
e ficaram ali. E diz a Bíblia Sagrada, enquanto o pai de Abraão não morreu, Deus não apareceu a Abraão outra vez e ele não saiu de Harã. Muitas promessas de Deus continuam firmes, continuam fiéis, mas não se cumpriram, porque nós estamos dilatando o prazo da promessa de Deus. Que tal livrar-se de algumas coisas que estão complicando a nossa vida? Ok. Libertando-se, então, sepultado o Tera, Deus chegou e disse, Abraão, agora que não tem mais o teu pai vivo, então, vamos. Mas o sobrinho, que eu vou fazer com o meu sobrinho? E lá diz a Bíblia, lá vai o Abraão e o Ló. Diga comigo, Abraão e Ló. Agora eu digo meio bonito assim, como se fosse uma onda do mar. Abraão e Ló. Beleza, o Abraão e o Ló. Agora note uma coisa. Quem está perto de uma pessoa que tem promessa, fica de carona nas promessas e é muito abençoado. Agora não se confunda, a promessa não era para Ló, a promessa era para Abraão. Ló bancou o espertalhão. Ló bancou, entre aspas, o vivo e disse, eu vou aqui de carona nas promessas de meu tio. Meu tio é muito abençoado e eu sou abençoado aqui na sombra do meu tio. A bênção de Deus para Abraão era uma bênção tão grande que dava para incluir o Ló. Agora eu quero só que você compreenda uma coisa. Deus não tinha compromissos diretos com Ló. Em outras palavras, se você tem uma esposa que é uma cristã fiel e sincera, você está sendo abençoado por causa dela. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, não fique a vida toda assim não. Procure a sua própria promessa. Tenha uma aliança com Deus. Não fique de carona na fé que tem sua esposa. Não fique de carona. Sabe, eu estou meio afastado da igreja, mas meu pai é homem de oração. Lembre-se que pais morrem, amigos morrem, sobrinhos morrem. Quem não morre é Deus. Esta noite, renove sua aliança com Deus e não com Abraão. Esta noite procure ter um contato com Deus diretamente. Não seja um filho de crente. Senhor pastor Cristo, olha por mim. Eu estou assim meio extraviado, sabe? Mas sabe, meu avô é um grande homem de Deus. Meu pai é um santo. Eu estou assim meio, sabe? Eu quero pedir que esta noite você ponha a sua vida em ordem. Mas por quê, pastor? Porque se você não está bem com Deus, mas o seu pai é um grande homem de Deus, então seu pai é filho de Deus. Você é filho de um filho de Deus. Então você não é filho de Deus, você é um neto de Deus. E a Bíblia nunca diz que Deus é avô de ninguém. Agora, se você é o neto de Deus, você não tem direito de orar o Pai Nosso. Você tem que orar assim: avô nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E você não vai fazer uma oração desta. Esta noite eu quero pedir que você mude de situação. Deixe de ser o filho do Filho de Deus e seja o Filho de Deus. Entre numa relação direta com Deus esta noite. Conheça Deus esta noite de perto. Meu irmão, se tu tens filho, leva teus filhos para Deus. Não fica apenas dizendo meu filho é filho de crente. Não, ser filho de crente é grande coisa. Mas eu conheço uma coisa melhor do que ser filho de crente. É ser filho de Deus. É melhor ser filho de Deus. Porque se você é filho de crente, você só tem as bênçãos do crente que é seu pai. Mas se você é filho de Deus, Paulo disse, todas as bênçãos são nossas. Aleluia. Vamos continuar. E o Abraão foi com Ló. E o Ló vai de carona nas bênçãos de Abraão. Ló teve alguns privilégios muito especiais. Ele era sobrinho do homem mais famoso na história. E se você mencionar 5 grandes personagens da Bíblia, tem que mencionar Abraão. Abraão é o único homem que é mencionado textualmente na Bíblia como amigo de Deus. Por que 3 vezes amigo de Deus? Ele é mencionado como amigo em Isaías. Ele é mencionado como amigo em Romanos. Ele é mencionado como amigo em Tiago. Por que 3 vezes? A impressão que eu tenho é que em Isaías ele é amigo do Pai, em Romanos ele é amigo do Filho, em Tiago ele é amigo do Espírito Santo. Se vira para o Pai, é meu amigo. Se vira para o Filho, ele é meu amigo. Se vira para o Espírito Santo, eu tenho notícias boas. Se Abraão era amigo da Trindade, você tem os mesmos direitos, você tem os mesmos privilégios. Entre nesta noite numa amizade nova com Deus. Entre nesta noite com um novo relacionamento com Deus. Não saia daqui esta noite sem certeza de salvação, porque o aniversário desta igreja pode ser fechado com a maior decisão da história. A sua decisão para ser um filho de Deus. Quantos glorificam o nome do Senhor? Agora, se estão com a Bíblia aberta, vai ser ótimo. Se não estão, eu creio que vão encontrar rapidamente de novo a Bíblia. Agora vamos ver aqui o que diz a palavra do Senhor, por favor. Diz a Bíblia assim, no Gênesis 12, versículo de número 5.
Versículo número 4 diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. O que Ló possuía quando saiu com Abraão? Nada. Então vamos responder. O que Ló possuía quando saiu de Ur dos Caldeus? Quando saiu com Abraão? Nada. Qual era a fortuna de Ló? Nada. O que Ló possuía? Nada. Agora veja o que é um homem está na cobertura de outro homem que tem a bênção de Deus. No capítulo 12, Ló não tinha nada. Não tinha nada. Só vire uma página da Bíblia, por favor, e veja o que está no capítulo de número 13. Subiu, pois, Abraão, verso 1. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. A igreja leu o verso 2 aí com alegria. 1, 2, 3, forte! E tem gente aqui que diz que ser crente significa ser miserável. Miserável é o cão. Miserável é o diabo, você não. Nós somos chamados para possuirmos as bênçãos de Deus. Uns têm muito dinheiro e outros têm menos dinheiro. Agora todos somos chamados para ser prósperos na presença do Senhor Deus. Eu vou abrir um parêntese aqui e dizer uma coisa. Algumas pessoas ficam 50 anos na igreja e nunca ficam ricas. E eu quero dizer, essas pessoas deviam todo dia orar a Deus, de joelhos, dizer a Deus, obrigado porque eu não sou rico. Mas por quê? Porque se você fosse rico, você já seria um desviado há muito tempo. Quantas pessoas, quando tem um salário baixo, estão na igreja todos os dias, quando o salário melhora, vão comprar fazenda não sei aonde e não querem mais saber da igreja. Deus é quem está controlando as coisas. Deus só te dará muito quando tendo muito, não vai te esquecer dele. Não vai te esquecer dele. Bom, em Gênesis 13, Abraão já era muito rico em gado. Repita, em gado. Em prata. E em ouro. Agora escuta só o verso 5. Olha só o verso 5 do capítulo 13. E também Ló, que ia com Abraão, tinha primeiro, segundo, terceiro. Pastor Cristian, do capítulo 12 para o capítulo 13, o Ló já era fazendeiro. E cara, como é que é esse negócio? Agora eu quero que vocês compreendam. Tem muita gente abençoada aí. Você diz, eu não posso entender. Escuta aqui, eu não posso entender isso. Esse fulano bebe cachaça, rapaz. Eu conheço esse sujeito, não presta. Olha como ele está prosperando. Agora, um momentinho. Ele deve estar debaixo do guarda-chuva da bênção de algum Abraão. Ele deve estar debaixo da bênção de algum Abraão. Agora eu quero falar com você que é um filho de Deus. Sendo você um servo de Deus, você está debaixo das promessas de Deus. Amém? Tem notícias boas. Quem ficar perto de você vai ser abençoado com a sobra da sua bênção. Vai ser abençoado com o transbordamento da sua bênção. Eu quero pedir a você, em nome de Jesus, nunca diga, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Nunca um crente bata no peito e dizer, coitadinho de mim. Você é filho de Abraão. Você tem promessa de Deus. Você tem a graça do Senhor. Bem-aventurado aquele que chegar perto de você, porque vai entrar na sua bênção. E ela diz, tio, queria contar um segredo. Conta, meu filho. Tio, eu já tenho 500 vacas. Mas, meu filho, como é que nasce? Não sei as minhas vacas. Eu só tinha uma que o senhor me deu. A minha vaca ficou perto dos seus bois. Agora é bezerro aí que não aguenta mais. Eu não sei. Tio, é o seguinte, eu não tinha nada. Agora, olha, aquele fardo de ouro é meu. Onde é que você arranjou? Eu não sei, eu comecei. Onde houver a bênção de Abraão, este é o segredo de Deus para a nossa vida. Homem que tem promessas é abençoado e quem está perto dele ainda é mais abençoado. Agora eu vou lhe dar um conselho. Não faça amizade muito estreita com pessoas que são menos espirituais do que você, porque você vai perder a bênção que você tem. Procure amizade com quem é mais espiritual do que você, porque você vai entrar na bênção dela. Não faça amizade com Ló, faça amizade com Abraão. Faça amizade com Abraão, porque o guarda-chuva de Abraão dá para você. Quantos podem glorificar o nome do Senhor esta noite? Agora veja o verso 7, por gentileza. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores de quê, irmãos? Os pastores de quê?
do gado de Ló. Isso não existia em Ur dos Caldeus. Se Ló voltasse para Ur dos Caldeus com aquela fruta, mas o que é isso, rapaz? Como é que foi isso? Você roubou? Não. Você assaltou o banco? Não. O que você fez? Eu não fiz nada. Não, você fez... Mas a única coisa que eu fiz foi ficar perto do meu tio Abraão. A única coisa que eu fiz foi ficar perto do meu tio Abraão. Receba a influência de pessoas espirituais. Receba a influência de pessoas bem sinceras na sua fé. Não se junte como um morador, porque você vai ser mais morador do que ele. Não fica conversando muito tempo com um crítico, que você vai criticar mais do que ele. Agora fique perto de um homem e mulher de oração, que você vai orar mais do que ele. Aleluia! A bênção de Abraão está de pé. O homem que está debaixo de promessa, ele tem promessas e tem bênçãos para as outras pessoas. Aí então o gado de Ló começou a crescer. E Ló, ora veja, Ló quando saiu disso, de Ur dos Caldeus, era só o sobrinho de Abraão. Agora já o grande fazendeiro, já tem até pastores. Cuidado, vocês são meus e aqueles ali são do meu tio. Que coisa. Ok, tá bom. Mas não dava mais para os dois viverem juntos. E agora nós temos um lado muito bonito da questão. Que tal no domingo à noite a gente estar lendo assim a Bíblia, amém? Está lhe fazendo bem? Vamos prosseguir. Você tem Bíblia? Só está triste para quem não trouxe o livro. Mas vamos, pega a carona aí, faz como Ló. E vamos agora para o versículo de número 9. Veja este versículo. Gênesis 13, 9. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Eu não posso esta noite sair deste versículo se lhes dar uma palavra de Deus. Ouça bem, aqui está uma encruzilhada. Todos nós sabemos o que são encruzilhadas. E então, ao caminho do lado direito e ao caminho esquerdo. Abraão, o tio. Abraão, o mais velho. Abraão, o dono das promessas. Ele diz, olha, meu sobrinho, crescemos muito, prosperamos muito, não dá mais para vivermos juntos. Então faz o seguinte, você escolhe. Em primeiro lugar, você estranha como é que Abraão deu para Ló o direito de escolher. Você estranha isso. Eu também estranho. Mas tem uma coisa que eu estranho mais do que isto. Eu estranho é o Ló. O Ló não tinha educação. O Ló não tinha ética. Aí o Ló devia dizer assim, tio Abraão, obrigado porque o senhor me deu o direito de escolher. Mas o senhor é mais velho, tio. O senhor escolhe, eu vou. Não, o Ló era ganancioso. Ô tio, o senhor está falando a verdade? O senhor está falando sério? É para eu escolher? Que coisa. Mas deixa isso, vamos deixar o pobre Ló, senão ele vai ficar muito maltratado aqui. Eu quero que você considere a nobreza do Abraão. Escuta só, eu vou chegar um pouquinho mais perto de você agora, depois eu volto aqui para esta plataforma. Abraão está numa encruzilhada. E diz assim, meu sobrinho Ló, você pode escolher para a direita ou para a esquerda. Agora eu quero imaginar uma rápida conversa do Ló com Abraão. Ele diz, tio, o que é, meu filho? Tio, não faz diferença para o senhor, não? Direita ou esquerda? Agora escute a resposta de Abraão. Ló, aprende uma lição. Quem está debaixo de promessas, para onde for, Deus abençoará. Um ano, não é? Um ano. Estavas ali em Boston, você viu o senhor, Deus te trouxe para cá. O que é isso aqui? Isso é promessa de Deus. Agora só tem uma coisa, isto é apenas o princípio. Esteja preparado para daqui a pouco, não muito depois destes dias, daqui a pouco, a estar anunciando para a cidade de Denbury que vocês vão ter um culto às 5:30 da tarde e outro às 7:30, porque o povo não vai caber num lugar só. Olha, povo que me ouve nesta noite, vocês são felizados, vocês estão debaixo do guarda-chuva da bênção de Deus. Comece a glorificar o Senhor novamente. Todo mundo sabe que o favor de Deus está aqui. Todo mundo sabe que o favor... Então é o seguinte, quando vocês vieram para cá, vocês vieram primeiro para esse lugar? Não, este é o terceiro ou o segundo? Este é o terceiro. E tem gente que não tem maturidade nem equilíbrio, foram para o primeiro lugar. Quando pastor, que é isso? A gente já vai para o segundo lugar? Não, por que a gente fica aqui? Quando for para o segundo, pastor, a gente já vai mudar de novo. Olha, vocês podem mudar quantas vezes seja necessário. Para onde vocês forem, a bênção irá. Vocês podem mudar quantas vezes. E vocês têm que mudar mesmo. Vocês estão aqui provisórios. O templo desta igreja está vindo aí. A
propriedade de vocês está vindo aí. Quem tem promessa de Deus é abençoado no norte e é abençoado no sul. Quem tem promessa de Deus é abençoado no leste, é abençoado. Então, eu quero ver um homem agora já estava com mais de 75 anos, quase 80. Eu quero ver aquele velho Abraão dizer: Ló, meu filho, tanto faz, meu filho, escolhe você. Porque quem tem promessa de Deus não precisa ficar fazendo escolha pequena. Eu já fiz a minha grande escolha, Deus. A minha escolha não é o norte, a minha escolha não é o sul, a minha escolha é Deus. Essa é a suprema escolha da vida. Se esta noite tu agarras as promessas de Deus, eu te faço uma declaração em nome de Jesus. Aonde tu fores, serás abençoado, porque tu estás debaixo da promessa e da direção de Deus. Que tal darmos um aplauso ao Senhor nesta hora? Agora, nós vamos entrar num momento um pouquinho angustiante. Vamos dar uma olhadinha no irmão, no Ló. Versículo, vocês têm Bíblia? Digam amém. Verso 10, que diz sim. Eu vou confirmar que tem Bíblia. Verso 10 diz assim: e levantou Ló os seus e viu toda a do Jordão, que era toda bem, antes do Senhor ter destruído Sodoma aí, e era como o jardim do Senhor, como a terra do... Quando se entra em... Então Ló escolheu o quê? Escolheu para quem? Até isso. Então Ló escolheu para si. Aqui nós temos algumas coisas seríssimas a pensar. Você diz: pastor, o senhor está trazendo uma mensagem desta hoje? Sim, foi a que eu recebi. Ué, ok, ouça-me bem. Não tire os olhos da Bíblia. Levantou seus olhos e viu toda a campina do Jordão. Ló cometeu um grave erro. Ló fez uma escolha. O erro de Ló não foi escolher. O erro foi escolher mal. Ouça-me o que eu vou dizer para cada pessoa que está aqui nesta noite. Um dos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa é o momento em que tem que fazer escolhas. Nunca faça uma escolha precipitada. Toda escolha precipitada faz com que a pessoa mais tarde se arrependa. Muitos casais se separaram cedo porque a escolha foi precipitada. Muitas pessoas devolveram seu carro com um mês de uso porque a escolha foi. Muitas pessoas mudaram de casa 45 dias depois que foram porque a escolha foi precipitada. Muitas pessoas se arrependem do nome que deram para os seus filhos, um nome horroroso, porque a escolha foi. Muito cuidado com escolhas. Não faça escolhas precipitadas. O Abraão estava tranquilo porque ele sabia que Deus estaria com ele em qualquer lugar por causa da promessa. Mas o Ló não tinha promessa na vida dele. Quem não tem promessa, então fica difícil. O Ló fez uma escolha e eu quero considerar com esta igreja do Senhor esta noite alguns aspectos da escolha de Ló. Primeiro, ele escolheu a campina. Quem trouxe a mão direita aqui esta noite? Ok, faça comigo assim. Muito cuidado com a cabeça de quem está perto. Assim. O que é isso? Planície. Diga comigo, planície. Oh, beleza. Você sabe que planície é bom. Quando você pega uma planície, você põe o carro no cruise control, não é? E sai ali 40 milhas, não precisa nem pôr o pé no acelerador. Agora, só tem uma coisa, é o caminho mais fácil para o motorista dormir. Ou coisa fácil de dar sono, é uma estrada reta, não tem montanha, é uma planície. Fica ali, daqui a pouco está dormindo. Ok, o Ló escolheu a planície. Aí você me diz: pastor, ele estava errado em escolher a planície. Na hora que ele escolheu, ninguém vê, mas lá na frente você vê. Agora eu quero pôr você dentro desta escolha. O que significa escolher a planície? A Bíblia diz que ele escolheu a planície e diz mais. Diz que quando ele olhou, aquela planície era regada, era verdinha. Ele disse: isso aqui tem pasto para o meu gado. Ouça-me. Quando Ló fez a escolha do lugar para onde ele deveria ir, ele pensou mais no gado do que na família. Cuidado com as escolhas que são feitas para a nossa vaidade pessoal. Quando você tiver que fazer alguma escolha na vida, pense na sua família. Ele viu o pasto para o seu gado, mas ele não viu aqueles moleques que habitavam em Sodoma. Ele viu aquele verdinho.
meu gado vai engordar, vou vender agora como nunca. Agora é que vai se fazer muito churrasco. Mas ele não pensou que ele tinha 2 filhas que precisavam se casar. E a Bíblia diz assim, os varões de Sodoma eram maus e eram pecadores. Ló fez a sua escolha baseada em valores materiais. Agora, veja o Abraão. Com que foi que o Abraão ficou? Trouxe a mão direita? Olha, vai me acompanhando. Isso é vida, irmão? O que é isso? Montanhas. Montanha. Faça uma montanha. Faça outra. Abraão passou a vida toda subindo montanhas e descendo também. E o Ló não. Ih, planície. O que é que eu quero lhe dizer uma coisa? Há muitas pessoas dentro da casa de Deus que estão querendo uma vida sem montanhas. E eu quero dizer uma coisa, montanhas precisam acontecer na nossa vida. Montanhas são desafios para a nossa vida. Quem nunca tem desafios, nunca tem sucesso. Quem nunca luta, não sabe o que significa vitória. Quem nunca sofreu, não sabe ensinar a ninguém, não sabe dar um conselho a ninguém quando encontra em sofrimento. Sabe, quem está numa região muito quente, nós temos cidades muito quentes aqui neste país e temos cidades muito quentes lá no Brasil. Quem está num lugar muito quente aqui embaixo e quer se livrar do calor, sabe o que faz? Sobe a montanha. Quando você sobe a montanha, a sensação térmica é melhor, porque nas montanhas não faz o calor que faz aqui embaixo. Outra coisa, quem só está no vale, só enxerga o que está na direção horizontal. Quem sobe a montanha, enxerga muito mais longe. Quando Deus te puser uma montanha na frente, sobe, porque lá de cima tu vais ter um novo panorama da vida. Tu vais ter um novo horizonte na vida. As montanhas não significam que Deus nos quer mal. Escute uma coisa. Se uma pessoa passar 10 anos somente tomando vitamina, não vem me dizer que vitamina não é coisa boa. Até de abacate, jovem, me fala com frequência, que dá uma vitamina de abacate, uma vitamina de banana, fala aí mais, uma vitamina de mamão, de cenoura, que mais? De morango, isso é coisa muito boa. Mas se uma pessoa passar 10 anos tomando só vitamina, ela sabe o que ela vai perder? Vai perder os seus dentes. Mas por quê? Porque os seus dentes não trabalharam. Sabe para que Deus pôs isso aqui na boca da gente? Foi para trabalhar, Se você deixar de mastigar, seus dentes vão se perder. Sabe, as montanhas são Deus nos ensinando a mastigar no espírito. As montanhas são oportunidade para a gente desenvolver os nossos músculos. As montanhas são oportunidade para nós nos disciplinarmos. Meu irmão que está subindo a montanha de dificuldades e provação, deixa eu te dar uma notícia, tu não estás subindo sozinho. Há um amigo fiel e poderoso que está subindo contigo. Tio Abraão, eu não gosto de montanha, tio, é tão chato subir montanha, tio Abraão. Eu quero louvar a Deus pelos homens e mulheres que estão aqui esta noite, estão atravessando as dificuldades da vida com galhardia. Não desista por causa das montanhas. Sabe por quê? Porque na última montanha, Deus fará coisas bonitas conosco. Um dos maiores homens da Bíblia foi Moisés. Todo mundo sabe disso. Sabe onde foi Moisés morreu? Moisés morreu na montanha. O homem, filho de Deus que se preza, morre na montanha. E diz a Bíblia que quando Moisés subiu a montanha, o pico do Monte Nebo, lá no Monte Saí, diz a Bíblia que ele olhou e viu todos os mares da terra. A última visão da igreja, a última visão do crente. Meu irmão que está subindo a montanha, já está perto de chegar no topo e o panorama vai ser lindo! Segunda coisa que está na escolha de Ló, e que foi uma escolha infeliz, ele disse, tio, eu sou modesto, eu sou muito simples, eu vou ficar aqui com esse pasto verdejante aqui para o meu gado. É muito simples, é muito modesto o Ló, bem realmente. Agora, o Ló olhou assim, aí chamou um pastor dele, vem cá, Nicolau, vem cá, olha, não tem deserto desse lado e daquele tem, vamos ficar desse lado. Ambrosino, olha, não tem deserto. Aqui, não deixa o tio escutar, não. Desse lado aqui não tem deserto. Deixa o tio aí no deserto. Chocolatino, vem cá. Desse lado aqui não tem deserto. Não tem deserto. Que tal? Só para nós aqui. Tio, sabe,
A gente fica com esse lado aqui mesmo, não tem importância. Não tem importância, meu filho. Agora, tem uma coisa, nunca houve um deserto na vida de Ló. Deixa eu dizer uma coisa, crente que nunca passou por um deserto, nunca amadureceu. Crente que nunca passou por um deserto, não tem nenhuma experiência de vida. Sabe onde é que nós temos as melhores experiências da vida? No deserto. Jesus da minha alma, quando tu estivestes aqui na terra e tu lutaste diretamente contra o diabo, meu querido Jesus, me diz uma coisa, onde foi que tu venceste primeiro, Satanás? Responda. Responda. Moisés, ó grande Moisés, me fala uma coisa, onde foi que o senhor viu a sarça arder? No deserto. Paulo, como é que o senhor sabe tanta coisa da Bíblia? Ah, Jesus me ensinou. Onde é que ele te ensinou? No deserto. Crente que estás esta noite no deserto, tem um mestre ao teu lado no deserto te ensinando. Servo de Deus, estou falando contigo. Vai impaciente, porque este deserto tem fim, mas enquanto não terminar, as maiores lições de Deus para nós, elas estão no deserto. Elias come, Elias comeu. Quanto dura essa comida? É o seguinte, de noite eu quero comer de novo. Aí de noite, Elias come, já comi. Quando é que tu vais querer comer novamente? Amanhã eu quero comer de novo. Agora vai para o deserto. Aí o anjo trouxe uma comida. Elias, quando tu vais precisar de comida novamente? Eu não sei. O anjo disse, fica quieto. Essa comida do deserto dura 40 dias. Aplauda ao Senhor. Você vai encontrar no DVD, depois deste culto, o tema desta mensagem. Abraão e Ló. De qual lado você está? Abraão e Ló, de qual lado você? Você está aprendendo a fazer decisões certas? Não tome decisões baseadas no visual humano. Eu quero falar uma palavrinha para as jovens que estão aqui. Cuidado nas escolhas. Cuidado. Cuidado nas escolhas. Cuidado nas escolhas. Alô? Henriqueta? É. Ai, minha filha, eu nem te conto, estou quase noiva. Que é isso? Ah, encontrei um. Como é que ele é? Ah, nem te digo, alto. Olho, vou te mandar a foto dele. Mas, por favor, então não vai também te apaixonar por essa foto. Outra coisa, tem grana. Se você acha que a escolha do casamento deve ser baseada no visual humano, a cor desses cabelos vai mudar. Essa dentadura bonita, depois que vai começar a aparecer falha. Esse dinheiro na carteira, qualquer ladrão rouba. Não faça escolhas baseadas no visual. Quando você estiver pensando em casar, primeira coisa que você deve pôr na sua mente, procure um homem de caráter. Procure uma pessoa fiel. Não procure uma pessoa que é vulnerável, que casa com você hoje e amanhã está piscando para as outras. Não siga Ló, porque tem um caminho melhor chamado o caminho de Abraão. Quem glorifica o nome do Senhor esta noite? Outra coisa, muito cuidado. Moças, não se apaixonem por homens preguiçosos, senão vocês vão sustentar a casa. Se você se casar com um preguiçoso, ele vai ficar em casa vendo televisão e você limpando casa de 5 às 5. Não faça isso, não. Homens, se vocês querem fazer um bom casamento, trabalhem. Procurem informações desses cidadãos. Ele trabalha. Outra coisa, rapazes, não fiquem nem namorados, porque é perigoso, de moças que não respeitam seus pais. A moça que não respeita seu pai não vai te respeitar como marido também. Sabe o que é isso? É uma decisão que a gente toma ou do lado de Abraão ou do lado de Ló. O Ló escolhe pelo que vê. Me contaram de um casamento que durou 3 semanas. Mas, vem cá, como 3 semanas pediram divórcio? Que foi a alegação. Aí perguntaram, não, primeiro caso, vem cá, por que se casou com esse moço? Só, olha, doutor, está falando com o juiz, eu vou falar a verdade. Eu nunca vi um homem cuspir tão bonito como ele. Se casou com o cidadão porque ele cuspia bonito.
Aí terminou cuspindo nela. Agora uma coisa, você deve valorizar a sua família. Não havia lugar. O que é que diz a Bíblia aí nesse versículo que nós lemos? O que é que diz a Bíblia aí? Então Ló escolheu, o que é que diz mais? Então Ló escolheu, qual é o versículo? O versículo 11. Leia aí, igreja. Então, após mim. Não, após mim, tá bom? Então, Ló escolheu, que mais? Que mais? Ló só pensava nele. Escolheu para si. Ló só pensava nele. Quando você for comprar uma casa, eu estou falando com os homens, peça a opinião das suas esposas. Quem vai morar mais tempo na casa são suas mulheres. A opinião de casa, quem dá primeiro é a mulher. Mulher que sabe casa boa, não é homem, não. Não, isso não é coisa de homem, isso é coisa para mulher. Respeite a opinião da sua esposa. Ele é que sabe o tamanho da cozinha. Ele é que sabe se aquela dish deve estar do lado esquerdo ou do lado direito. Não é você, não. Agora tem gente que está no partido de Ló. Não, é o seguinte, eu sou o chefe da casa, para com essa besteira. Deixa de vaidade, seu bobo. É uma tolice o homem chegar para a mulher e dizer, olha, você sabe que eu sou o chefe da casa. Ela diz, eu nunca disse o contrário. Agora você só não tem cabeça. Mas é o chefe. Pastor, foi o que Deus deu. Eu estou passando o que Deus deu. Vocês recebem a palavra de Deus? Você é casado? Então vai escutando, hein? Vai escutando aí. Ló escolheu para si. Agora diz a Escritura em seguida. Você vai ter um susto com o que a Escritura diz em seguida. Biblão, rapaz. Maravilha. Olha, quem quiser casar com esse rapaz, a Bíblia dele é de peso. Muito bem. Está escrito no verso 11. E Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu de Celestes. Não, isso aqui eu quero. Não, talvez. Não me dá essa, não. Rapaz, cuidado. Se for casar com esse rapaz, ele tem uma Bíblia que ninguém entende. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. Obreiros, responda a pergunta. Nesse verso 11, onde está a esposa de Ló? Resposta, não está. Onde estão as filhas de Ló? Não estão. E apartaram-se do outro, habitou Abraão na terra, etc, 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 etc. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer com muita nobreza, mas é uma coisa muito esquisita. Vocês vão me ouvir e não vão achar que é baixaria, não. Mas escuta, Ló pensava mais nas vacas dele do que na mulher dele. E quando um homem considera sua mulher menor do que uma vaca, ele não merecia ter casado. A mulher de Ló, para ele, valia menos do que uma vaca. Há pessoas que têm tempo para a vaca e não têm tempo para a família. Há pessoas que gastam fortuna com telefonema para o Brasil para falar com amigos e não traz uma florzinha de presente para a esposa. Isso é cuidar de vaca. Que história é essa de pensar na esposa só no dia do aniversário dela? Ela não é tua amiga só no dia do aniversário. Ela é tua amiga em todos os momentos, principalmente nos momentos difíceis. Eu tenho a minha própria experiência. Eu já tive momentos da vida muito difíceis. Eu já experimentei momentos da minha vida em que todos me abandonaram. Todos. Sabe quem ficou do meu lado? Minha esposa. Minha esposa. E ela me disse, olha, todo mundo pode te ver as costas, mas pode contar comigo. Isso não tem valor. Aplauda a Deus por isso. Quando você quiser casar, pense em escolher uma pessoa que você tem certeza que vai valer para você mais do que uma vaca. Aleluia, irmãos. O Ló não conversava. O Ló não conversava muito com a esposa. Sabe qual foi uma coisa que estragou o casamento de Ló? O negócio está assim ficando esquisito, não dá? Está ficando esquisito, né?
Está parecendo um seminário de família. Sabe uma coisa? Deus é que nos conhece. A gente não vem para o culto ouvir o que gosta. A gente vem ouvir o que precisa. Você sabe que foi que estragou o casamento do Ló? Porque não vem me dizer que era um casamento. Eu vou provar pela Bíblia que o casamento de Ló era um lixo. O que estragou o casamento de Ló foi que eles não tinham diálogo. Tem marido que não tem tempo para conversar com a esposa, mas tem tempo para conversar com os outros pela internet, no Messenger, no Orkut, não sei o quê. Você casou com a sua esposa ou com a vaca? E o Ló, irmão, o Ló não conversava com a esposa. Aí sabe o que acontece? Quando o marido não conversa, ela vai ficando magoada. Ela fica magoada, mas ela vai se afastando. Ela não perde o amor, mas perde o carinho. Ela continua fazendo as coisas direitinho, mas só faz com a mão, não faz mais com o coração. Aí o que aconteceu? Veja a diferença. 3 anjos chegaram, 3 anjos humanizados, por permissão divina, chegaram na casa de Abraão. E o Abraão era um hospitaleiro de primeira linha. E entraram lá, e como estava em forma humana, o Abraão disse: é o seguinte, vamos fazer comida para vocês. Aí Abraão disse: um momento. Vocês 3 esperem aí. Sarinha, pronto. Sarinha, tem umas visitas, olha, gente fina que está em casa. Você pode fazer um churrasco? Meu velho, agora. E Sara foi fazer um churrasco. A única coisa que Abraão fez foi matar o gado, porque isso também é do marido. Tá fazendo, mulher mata frango, agora o gado que mata é o homem. Então, e a Sara ficou lá fazendo a comida e o Abraão aqui conversando com eles. Você sabe o que a Bíblia diz? Desses 3 anjos, um era o Senhor Jesus, em forma teofânica. Ele não foi à casa de Ló. Aí foram os outros 2. Os dois chegaram à casa de Ló. E o Ló era bom, o Ló era gente fina, o Ló era hospitaleiro, só não sabia escolher nada e gostava muito de vaca. Então, o Ló diz: senta aí. Aí tal, daqui a pouco, dá meio-dia, 1h da tarde, acho que era bom a gente comer um pouquinho. Né? Aí ele disse: só um momentinho. Flor, tem 2 visitas aí, dá para fazer uma comida? Eu não chamei ninguém aqui. Não são meus convidados, são teus. Se você quiser que eles comerem, você vai. Se você ler a Bíblia, você vai ver assim: Sara fez a comida para aqueles na casa dele, e quem fez a comida para aqueles 2 foi Ló. Por isso que ainda hoje tem um produto na padaria chamado Pão de Ló. Sabe o que é que você entende? É que aquela família estava desarranjada, aquela família estava destroçada, não tinha diálogo, não se entendiam mais. E sabe, enquanto Ló estava lá fazendo a comida, sabe onde estava a mulher? Aqui, como diz os italianos, charlando com os anjos, conversando com os anjos. Talk to me, né? A quem você está seguindo? Abraão? Tem uma coisa um pouquinho mais forte. Eu falo? Falo? Falo ou não falo? Vou falar. Que horas são? 3 da tarde. Que horas são? 4 da tarde. Que horas são? 5 da tarde. Que horas são? 6 da tarde. 6h30. Está escurecendo. Aí os anjos se levantam. Isso é o seguinte: nós já vamos. Não, senhor. Vou arranjar aqui, eu vou pôr um colchão. Não. Vocês ficam aqui. O anjo deu uma olhada assim no quarto das moças. Tinha tanta revista no quarto das moças. O anjo deu uma olhada assim no quarto da mulher do Ló. Tinha uns programas de televisão ridículos. Deu uma olhadinha no quarto do Ló. E abriu a janela assim. O anjo abriu a janela assim. Aí um anjo fala: tá feio o negócio aqui, não tá? Tá, rapaz, só tem pecador aí fora. Mas aqui dentro também não tá coisa boa, não. Aí o anjo ficou assim, ó. É o seguinte, moço, Ló, nós vamos passar a noite lá fora. Mas lá está cheio de pecado. Mais do que aqui dentro, não.
Os anjos acharam que a rua estava mais pura do que a casa de Ló. Na verdade, quando eu vim para esta, não era exatamente isso que eu ia falar, não, viu? Mas é exatamente isso que Deus está falando. Shema Hassuri Andaralabacas. Eu quero dar um aviso da parte de Deus para as pessoas que estão neste lado. Esta noite, quando vocês chegarem em casa, vocês vão receber a visita de anjos. Esta noite, quando vocês chegarem em casa, vocês vão receber a visita de anjos. Agora, eu só tenho uma pergunta. Eles podem passar a noite na sua casa? Eles podem passar a noite na sua casa? Eles podem passar a noite na sua casa. Não pergunte a ninguém, pergunte a você mesmo. Senhor, minha casa está preparada para anjos? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo de número 13. Capítulo número 13. E veja o versículo de número 12. Desta feita eu vou pedir ao meu querido amigo, o pastor Cristian, a gentileza. Estou começando a terminar. E eu vou pedir que o pastor Cristian leia o verso 12, por favor. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Pastor, eu vou pedir que o senhor leia outra vez, e quando o senhor chegar na penúltima palavra, o senhor para, tá bom? Não leia a última palavra, por favor. Muito obrigado. Verso 12, o mesmo. Habitou Abrão na terra de Canaã, Opa. e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até... E armou as suas tendas. E armou as suas tendas. Armou as suas tendas. Obreiros, Ló não começou em Sodoma. Ele foi armando as tendas. Ele foi armando as tendas. Ele foi armando as tendas. Tem mais vaca? Tem. Traz as vacas. Não, tem mais gato? Tem. Tem mais jumento? Tem. Tá. E foi armando, foi armando, foi armando, foi armando, foi armando. O que mais? Agora, esta palavra chave. Até. Um dia tu chegarás ao limite. A pergunta de Deus esta noite: no caminho que tu estás indo, tu vais chegar até onde? No caminho que tu estás trilhando, tu vais chegar até onde? Moça, jovem, irmã, querida, adoradora, santa, aluna da escola dominical, tu conheceste aquele rapaz pelo telefone ou na escola. Foi só um contato. Mas depois ele falou contigo. Ele é um ímpio. Tu sabes a história dele, é uma história miserável. Mas tu foste estendendo as tuas tendas. Aí ele te pediu para conversar contigo. Eu disse, não, mas eu sou crente. Pastor Cristian não gosta disso. Pastor Cristian? Deus de Abraão. É mais do que isso. Então, aí você permitiu. E depois, não, mas escuta o seguinte, você não pode passar comigo lá no Burger Rei? Aí você passou lá no Burger Rei e tomou um negócio. Aí, daí a pouco, a gente não podia se encontrar depois. Bom, daí para frente todo mundo põe a sua cabeça para funcionar. E a minha pergunta é esta: até onde você vai? A minha pergunta é essa: até onde você vai? Aqui diz assim: ora, Ló armou as suas tendas e estendeu-as. Eu estou falando esta noite da parte de Deus, alguém aqui que está em perigo, e esta é a razão por que Deus está te falando. E Deus está perguntando: filha, até onde tu vais? Por que tu não paras hoje? Diga comigo: eu não irei até Sodoma. Para Ló, irmãos, Sodoma é o limite. O mesmo versículo, a primeira parte, como é que diz? Primeira parte. Pode ler, hein? Hein? Habitou Abraão na terra. O que tem na terra de Canaã? Mano, o quê? Leite e mel. O que tem em Sodoma? Pecado e destruição. A pergunta é esta: qual é o teu limite? Canaã ou Sodoma? Nesse caminho que tu estás, tu vais parar em Canaã ou em Sodoma?
esta rota é esquisita. A mamãe não sabe, o papai não sabe. Pastor Cristo, Deus me livre do pastor. E uma Daniela, ai, sangue de Jesus. Ninguém sabe. E os olhos lá de cima não estão te vendo? Qual é o limite dessa tua estrada? Pastor, o que é que eu faço esta noite? Faz uma coisa muito simples. Dá uma olhada para a placa que tem na estrada. Se tiver escrito Canaã, está próximo, prossegue. Agora, se tiver escrito Sodoma, é logo ali, dá meia volta. Dá meia volta. Dá meia volta. Dá meia volta. Alguém diz, pastor, isso é mensagem de aniversário de igreja? É. Por quê? Porque uma mensagem como esta que Deus está dando só fortalece a igreja. E Deus está nos dando maná para o segundo ano de vida. Aleluia! Quem quer ir até Canaã, diga amém. Quem quer parar, cuidado, tem que ser poucas vozes, não vão gritar todo mundo, fica feio. Quem quer parar de ir no caminho de Sodoma, diga eu. Eu. Alguém falou. Há um limite para o nosso caminho. O até. Você pode fazer uma mensagem sobre o até. Está na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Mas um dos atés mais bonitos é o até de São Paulo, o até da ceia do Senhor. Comemorais a morte do Senhor até que venha. Nosso limite não é Sodoma, é a volta do Senhor Jesus. Xararama, crentes batizados com o Espírito Santo, receba uma visitação de Deus agora. Comece a exaltar a majestade do Senhor. Irmãs e irmãos batizados com o Espírito Santo, comece a glorificar o Senhor noutras línguas. Recebe uma renovação de Deus agora. Fica cheio do Senhor. Recebe um toque de Deus. Recebe algo novo de Deus esta noite. Recebe. Chama Rassurianda Ralabarras. Turianda Ralamarracha. É tempo de decisão. Eu vou concluir com 2 últimos tópicos. 2 pontos. Primeiro, que é o penúltimo. Ló cometeu um grande erro, entre muitos. Ló nunca influenciou Sodoma. Quando Ló entrou em Sodoma, era uma cidade pecadora. Quando saiu de Sodoma, era mais pecadora. A presença de Ló não significou nada para Sodoma. No primeiro aniversário desta igreja, eu quero deixar esta palavra. A presença desta igreja é para mudar Denbury. Depois que esta igreja foi inaugurada, foi estabelecida, Denbury tem que ser melhor. Porque não é Ló que está aqui não, é Abraão. Nós não somos filhos de Ló. Paulo disse, vós sois filhos de Abraão pela fé em Cristo. Oh, aleluia. Diga comigo, eu vou ajudar a transformar Denbury. Receba graça para isto. Receba graça para isto. E agora, pastor Cristo, eu vou lhe passar algo que eu recebi do Senhor. A Bíblia diz em Mateus 5,14, vós sois a igreja toda, vós sois diga forte, vós sois vamos gritar, irmãos. Vós sois O que é que Ló devia ter sido em Sodoma? Bem bonito. Pode dizer somente uma palavra. O que Ló deveria ter sido em Sodoma? O quê? O quê? O quê? Eu vou lhe provar pela Bíblia como Ló falhou na sua missão. Os anjos chegaram e tiraram Ló à força, puxaram Ló. Ló virou um trailer. E os anjos puxando. No meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás. E diz a Bíblia que a mulher de Ló olhou para trás e foi convertida numa estátua de... Você sabe por que a mulher de Ló foi convertida numa estátua de sal? Para ficar eternamente a seguinte história, a seguinte lembrança. A mulher, depois que saiu de Sodoma, ela ficou transformada naquilo que Ló tinha que ser em Sodoma. Se Ló tivesse sido sal em Sodoma, nunca Deus ia precisar de uma estátua de sal.
Aquele foi o sal que Ló não espalhou em Sodoma. Vós sois o sal da terra. Eu declaro esta noite que o sal de Danbury está aqui. E por isso nunca haverá estátua de sal. Vamos levantar-nos em nome do Senhor. Agora eu disse que eram 2 últimos tópicos, eu chego aqui ao último. O que é, agora falamos tanto do Ló, mas eu acho que por necessidade. Mas eu vou te fazer uma pergunta, irmã. Posso fazer? Já falamos muito de Ló. Agora, eu disse no princípio que a primeira coisa que deu vitória total a Abraão foi que ele creu nas promessas de Deus. Agora, a segunda coisa, você trouxe as 2 mãos? Trouxe? Então, levanta a mão aqui. É só você. Esta mão aqui. E diga, fé nas promessas. Fecha a mãozinha para não cair. Fé nas promessas. Agora, levanta a outra mão. Aqui é o princípio da vida de Abraão e aqui é o final. O que foi que fez Abraão começar bem, igreja? Não, bonito. Bonito. O que foi que fez Abraão terminar bem? O que fez começar bem foi fé nas promessas. O que foi que fez terminar bem? Eu vou dar um CD de presente para quem me der essa resposta certa. Quem está com os meus CDs, por favor? Quem? Me dá um livro e um CD só para eu mostrar para os irmãos, eu preciso só de meio minuto. O que foi que fez Abraão começar bem? Forte. O que fez Abraão começar bem? O que foi que fez Abraão terminar bem? Jovens, vocês, adoradoras, um segredo para vocês. Enquanto Ló esteve em Sodoma, ele nunca construiu um altar. Enquanto Abraão viveu, ele nunca viveu sem altar. Como é que começa a vida de Abraão? Ele creu nas promessas de Deus. Agora, esta noite, eu quero que você contemple o maior segredo da vida de Abraão. Olhe para este quadro e diga qual foi o maior segredo de Abraão. Outra vez. Outra vez. Outra vez. Nunca caiu fogo sobre o altar de Ló, irmãos. Sabe por quê? Porque não havia altar. Nunca faltou fogo no altar de Abraão, sabe por quê? Porque quem crê nas promessas de Deus e constrói um altar, nunca faltará fogo